Olá para todos vocês. Estamos aqui novamente para mais orientações do tarô para a semana que se inicia segunda-feira até sábado, dia 27 de janeiro, segunda-feira, até dia 1º de fevereiro de 2020. Então, junto com vocês, eu vou ficar sabendo também quais são as orientações do tarô. Então eu peço para vocês se concentrarem naquelas situações que vocês julgam precisarem de algum tipo de orientação e escolham um monte. No primeiro monte, nós temos a pirita, uma pedra poderosa ligada à prosperidade, à concretização das nossas metas materiais. No segundo monte temos a calcita laranja. Calcita laranja ligada à nossa força interior, ligada ao ânimo, à saúde, à motivação. E o terceiro monte, o terceiro monte temos um cristal, uma ponta de cristal, conhecida como cristal Lemúria. Isso porque dentro dele há outras pequenas formações, imagens às vezes fantasmas, e ele é poderoso em termos de concentrar e difundir. Então ele é um grande difusor de energia, tá? Então, calmamente, pensando nas situações para as quais vocês precisam de orientação, escolham qual será o monte. O monte 1 da pirita, o monte 2 da calcita ou o monte 3 do cristal. Aqui nós temos os arcanos maiores e eu vou escolher justamente agora o arcano maior que vai influenciar essa nossa semana. Nós temos o arcano 3, é o arcano do planejamento, é o arcano das expectativas, devido às ações que nós tomamos, certo? Então, aqui no arcano 3, nossos objetivos são objetivos de ampliação, de organização, de colocar a casa em dia, a vida em dia. E para isso, nós precisamos planejar. É um arcano que influencia, nos dando ideias, nos acionando, digamos assim, em termos da nossa criatividade. Mas, para que isso seja útil, nós precisamos planejar e não só isso, agir, tá? Então, esse é o arcano que rege toda essa semana. Vamos agora ao primeiro monte. Então, junto com vocês, também vou conhecer agora quais são as orientações para a semana, o que o tarô nos propõe, nos auxilia. Primeira carta, a energia da 74, eu brinco que é a energia do presente, né? Daquilo que você recebe, mas devido aos seus atos, né? É o presente devido ao seu merecimento. Então, essa semana começa com esse tipo de energia, né? Mas esse presente pode ser um presente que vem atrapalhar, digamos assim, desequilibrar a nossa rotina. Então, eu vou dar um exemplo, né? Vocês podem pensar como é que um presente pode fazer isso. Então, digamos aqui que eu esteja procurando emprego, estava procurando emprego há algum tempo atrás e passei pelo processo de seleção em 2 empresas.
A minha empresa do coração seria a segunda, mas a primeira empresa foi a que mais rápido entrou em contato comigo. Então, eu pego e passo pelos procedimentos todos e começo a trabalhar na primeira empresa. Digamos que 15 dias depois, o que acontece? A segunda empresa, a empresa do meu coração, aquela que eu desejava estar em primeiro lugar, ela entra em contato comigo dizendo que eu passei. Então, esse é o presente que eu recebo. No entanto, o que eu vou fazer agora? Eu já estou empregada, né? Eu aceito, eu peço as contas, eu peço demissão no do primeiro emprego, tá? Então, esse aí foi um exemplo de como esse presente pode nos desequilibrar. O que eu preciso, então, fazer? Eu preciso pensar, refletir a respeito das possibilidades de crescimento, tá? Então, a energia da 26 é uma carta que fala muito dessa transição, né? Quando nós estamos em um processo, seja ele qualquer, um processo que eu costumo dizer, um processo de vida, e nós temos aquelas etapas que sentimos que precisamos evoluir, que sentimos que precisamos nos desenvolver, crescer, e vamos em busca disso. E aqui, dentro desse meu exemplo do emprego, o que eu preciso fazer para sair daquela situação é refletir em que lugar terei mais crescimento, seja profissional, seja pessoal. Então, é aí que eu devo focar as minhas energias, a minha atenção. E é claro que vai ser um processo um pouco doloroso, né? Então, imagine no exemplo que eu dei, você, né, ir para o RH 15 dias depois de contratada, ter a sua carteira dada baixa. A primeira empresa pode dizer que só vai liberar a carteira depois de 15 dias. Você tem que cumprir aviso prévio, essas coisas todas. Então, significa, isso tudo que eu tô falando, significa aí os probleminhas, né, que eu devo enfrentar, tá bom? Então, isso para quem escolheu o primeiro monte. Vamos agora para o monte da calcita laranja. Quem escolheu o monte da calcita laranja, vamos ver aqui quais são as orientações que o tarô nos reserva, tá? Então, junto com vocês, também vou conhecer essas orientações. E aí nós temos como primeira carta, carta da reflexão, tá? Então, eu já começo a semana com a orientação de eu refletir frente, né? De acordo com a situação ou situações para as quais eu preciso de uma orientação, eu preciso pensar em todos os pontos, em todos os aspectos, sejam positivos ou negativos, para que de fato eu tenha uma mudança, tá? A energia da 42, ela é o processo da mudança, ela não é a mudança em si. Mas ali vamos dar o exemplo, para ficar mais claro. Então, digamos aqui que eu vou dar o exemplo da saúde, porque a 54 também mexe com esse aspecto, não é só esse, mas... Então, digamos aqui que eu fui ao médico e ele diagnosticou uma determinada doença que é séria, e aí eu fico pensando se eu gostei mesmo da consulta, se eu fui com a cara do médico, se eu devo realmente acreditar naquele diagnóstico, que dúvidas eu tenho, enfim. E aí, né, o que é a 42 dentro desse exemplo? Quando eu decido que eu preciso ter uma segunda opinião. E aí, a 42 não é
a minha visita ao segundo médico, mas sim a todo o processo de busca por esse segundo médico. Vou buscar com os amigos, vou buscar por meio da internet, vou buscar por meio de indicações. Então, é esse o exemplo da 42. Então, seja lá qual for a situação para a qual você reflita, examine cuidadosamente, aí você passa para o passo seguinte, que é o processo, né? Em busca dessa decisão que foi tomada. E aí o tarô já está dizendo, olha, não faça isso sozinho ou sozinha. Você pode levar mais tempo, pode ser que aquilo que você encontra não é exatamente o que você deseja, o que você precisa. Então, existe aí a possibilidade de você pedir a colaboração de terceiros. Esses terceiros tanto podem ser pessoas já vinculadas a você, família ou amizade, como pode ser pessoas outras, né? Nesse meu exemplo, digamos aqui que o diagnóstico tenha sido de um câncer de mama. Então, eu vou buscar uma segunda opinião, né? Eu vou nesse processo de busca por uma segunda opinião, alguém me fala a respeito de uma sociedade, de uma organização, seja mesmo, né, do que for, que é especializada nesse tipo de coisa. Então, aqui é esse exemplo desse terceiro entrando em ação. Esse alguém tanto pode ser um amigo, uma pessoa da família, mas também pode ser o acaso que me faz assistir um programa de televisão e lá é mencionado essa instituição, essa associação, enfim, seja o que for, tá? E é para eu prestar atenção. Se a gente vai, de fato, procurar o outro indicado por esse terceiro, aí é outra coisa, mas o tarô já nos diz, olha, presta atenção e de certa forma vá atrás. Então, para o último monte, para quem escolheu o cristal Lemúrio, né, ou Lemúria, então a gente vai ver aqui quais são as orientações para a semana. Então, junto com vocês, ou seja, ao mesmo tempo, não vi antes, estou vendo agora também. Então, a gente tem como primeira orientação a 27. E a 27 nos fala de situações em que nós temos um friozinho na barriga, porque nós já passamos por situações semelhantes antes e a coisa não rolou muito bem, não foi muito legal. Então, a 27, ela remete a esse tipo de situação. Então, seja lá qual tenha sido a situação que você pensou, o tarô está se referindo a esse tipo de situação. Só que ao mesmo tempo que ele traz essa lembrança, esse frio na barriga, a 27 já indica um possível resultado aí positivo, tá? E para que esse resultado seja positivo, o que a 76 nos pede para fazer é para não perder o foco, não perder a energia, não se ater a problemas que são de fato menores, né? Procurar efetivamente aquilo que é essencial, crucial dentro da situação, para que a gente possa canalizar a nossa força, o nosso poder de reflexão, enfim, em cima da situação. Não se importar também com o que outras pessoas vão dizer a respeito, seja da tua atuação, seja lá do que for. E aí, a 36, ela nos indica duas coisas. Num primeiro momento, né, se eu tô aqui, vamos voltar para a carta anterior, considerando todas essas coisas que eu acabei de falar, eu devo considerar também aquilo que for novo. Então, como é isso, né? Então, digamos aqui
que eu tô passando por uma situação de... às vezes nem dá pra gente lembrar, mas eu já peguei o exemplo do profissional, o exemplo da saúde, então vamos aqui dizer o exemplo na relação, né? Seja relação afetiva, seja relação familiar, relação circunstancial com os amigos, enfim. Então aqui eu passo por uma situação de atrito, né? De conflito, né? A 27, ela traz esse tipo de coisa. Então, eu briguei com alguém e aí isso me faz lembrar esse tipo de briga, ou como foi, ou pelo tema, ou mesmo pela pessoa, me faz lembrar de brigas anteriores em que a coisa realmente ficou muito feia, né? Aí, como a 27 diz, né, que isso aqui já prevê um resultado mais positivo do que a gente espera, o que eu vou ter que fazer? Considerar nas minhas reflexões o motivo da briga, os meus propósitos, os meus objetivos, o peso que essa relação tem para mim, né? Se é uma relação de amizade de muitos anos, eu quero efetivamente perder ou não. Se o motivo da briga, da discussão foi um motivo banal, o que é de essencial naquilo tudo que aconteceu, então, tudo isso, né, eu faço aqui. E aí o elemento novo, né, seria, por exemplo, uma atitude minha de buscar, né, contato com a pessoa com a qual eu discuti. Digamos que eu nunca tivesse feito isso, sempre tivesse esperado ser contatada, ser contatado. Então, a 36, ela indica esse caminho novo. Vai ser um caminho fácil? Vai ser um caminho que eu bato na porta e a pessoa já abre dizendo, sim, pode entrar, vamos tomar um café? Não, tá? A 36, eu posso bater na porta a primeira vez, a pessoa não está, ou a gente pode combinar de se encontrar, combinamos e de repente, um dia ou 2 dias antes, a pessoa entra em contato dizendo que não vai estar disponível. Enfim, eu preciso insistir nesse novo, tá? Que as coisas vão ser diferentes, tá? Então, minha gente, espero que vocês tenham aproveitado essas orientações, né? E... deixa eu abrir aqui para vocês me verem. E eu vou aproveitar esse momento, né, para lembrar que mais à noite, hoje, às 21 horas, estarei aqui para iniciar a nossa vivência, tá? Ainda dá tempo para quem se interessar. E se vocês quiserem se inscrever no grupo do WhatsApp que está atrelado a essa vivência, é só vocês irem na minha bio, lá vai estar o link do WhatsApp e aí vocês clicando já estarão no grupo de WhatsApp, tá bom? Vai ser legal porque quem estiver no grupo vai ter um conteúdo diferenciado, além da nossa conversa no Instagram nessa semana. Eu também vou encaminhar algumas outras coisas pelo grupo e vocês também vão ter a minha orientação no sentido de esclarecimento de dúvidas, de perguntas que vocês tenham. Então, a gente vai estar lá para colaborar. Lembrando que o encontro de hoje à noite vai ser sobre a magia que está dentro de nós e que a gente esqueceu de acionar por conta dessa vida que a gente leva, né? Dessa correria, dessa pressão que sofremos dia a dia, tá bom? Eu aguardo vocês então mais tarde, hoje, às 21 horas.